Faz 6 meses que eu só trabalho como babá. Era um jeito fácil de ganhar dinheiro que não exigia nenhum tipo de habilidade especial, sabe? Alguma coisa específica que eu precisava aprender. No começo era mais difícil de conseguir clientes, mas uns 2 meses atrás eu ganhei na loteria quando eu comecei a cuidar dos filhos de um casal que morava na parte rica da cidade. Eles me pagaram 200 e poucos dólares pra cuidar das crianças deles, que eram super tranquilas, tá? Tranquilíssimas, por 3 horas. Numa casa, gente, assim, 5 vezes maior que a minha. Sério, foi demais. Não, e fora que o casal deve ter achado que eu fiz um trabalho impecável, porque logo a notícia se espalhou. De repente, pelo bairro rico, só se falava da garota jovem e super divertida, que cuidava dos seus filhos, cobrando pouco pra você sair, beber e se divertir. E quando eu falo que esse é um dos bairros mais ricos da minha cidade, eu não tô exagerando. A maioria das pessoas que moram nesse bairro são casais jovens, porém muito ricos, porque eles já vieram de famílias muito ricas. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Hoje é dia de creepypasta aqui no canal e é um estilo de creepypasta que eu adoro, que eu já falei com vocês aqui, que é creepypastas de lista de regras. Eu adoro. E também adoro histórias de babá. Então, já engaja o vídeo. Eu sei que vocês vão adorar essa história, porque eu adorei também. E logo no começo já tem a blitz dos comentários. Se você não comentou até agora, já comenta pra engajar esse vídeo, tá bom? Tô esperando. Vai, comenta. Vamos então continuar a história de hoje. Às vezes eu trabalho como babá, tipo, por algumas horas, assim, e aí eu ganho uns trocados. Mas tem vezes que os pais querem que eu durma na casa deles, fique com as crianças durante a noite, e eles alugam um quarto de hotel, alguma coisa pra eles descansarem de fato, sabe? Ter um pouquinho de paz. E olha, é aí que eu ganho um bom dinheiro. Uns dias atrás, um casal entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia dormir na casa deles, na mansão deles, é uma mansão enorme, durante uma noite e ficar com a filha deles enquanto eles saíam. A filha deles tinha 7 anos, e assim, eu topei na hora. E essa foi a merda. Se eu soubesse onde eu tava me metendo, quando o dia finalmente chegou, o dia de tomar conta dessa criança, eu entrei no meu carro super simples, um carro super detonado já, e fui dirigindo até o bairro mais rico da cidade. Chegando lá, eu subi aquela entrada que eu nunca tinha notado, porque a estrada ficava super escondida no lado norte da cidade, no meio de um monte de árvores. E eu fui subir naquela estrada que era bem sinuosa, assim, era um lugar difícil de dirigir. E eu fui subindo por uns 10 minutos, tá? Até que eu consegui ver a casa deles. E de todas as casas que eu já tinha trabalhado como babá, sem sacanagem, essa era a mais linda que eu já tinha visto. Era uma mansão enorme, de estilo vitoriano, que tinha uns tijolos enormes, marrom, sabe? Que fazia ali a junção com a floresta em volta. Nossa, coisa linda! Eu saí do carro e fui até a varanda da frente. E eu bati naquela porta de madeira imensa. Logo, alguns segundos depois, uma moça linda, linda, linda de tudo, assim, muito elegante, devia ter seus 30 e poucos anos, abriu a porta e se apresentou como a senhora Collins. Ela chamou o marido dela, um homem também, gente, lindíssimo, elegantérrimo, desceu as escadas, segurando uma menininha de aproximadamente 7 anos no colo. O casal parecia ansioso demais pra sair, mas por mais que eles fossem tão bonitos, estivessem super elegantes, dava pra ver que no fundo eles estavam cansados e que eles não viam a hora mesmo de sair pra ter um descanso, sabe? Depois de cuidar tanto da filha deles. Eles estavam claramente muito animados por ter uma noite ali só dos dois e eles mal podiam esperar pra sair daquela casa o mais rápido possível. Mas antes deles realmente saírem, a senhora Collins, ela pegou alguns papéis e me entregou. E ela disse que nesses papéis tinham algumas instruções que eu deveria seguir. Ela ficou enfatizando várias vezes o quão importante era eu ler aquelas instruções, e eu garanti pra ela que eu ia sentar e dar uma lida. Eu acenei pro casal enquanto eles desciam a colina naquele carro super chique deles, e depois eu entrei e fechei a porta atrás de mim. Eu dei uma olhadinha rápida nas instruções, mas sem ler, sem nada. Eu só peguei o papel, dobrei, botei no meu bolso de trás e pensei, depois eu dou uma olhada nisso. E foi esse o meu grande erro.
A filha da senhora e do Sr. Collins, a Samantha, gente, que criança maravilhosa. Muito simpática, muito amorosa. Ela se apegou a mim quase que na mesma hora que eu cheguei. Ela muito gracinha mesmo. A gente passou as próximas horas ali juntinhas assistindo TV. Depois que a gente terminou o 5º episódio de Jovens Titãs em Ação, eu percebi que estava ficando bem tarde e eu perguntei pra Samantha qual era a hora certa dela ir dormir. Ela deu de ombros sem me responder nada específico e foi aí que eu lembrei das instruções que a senhora Collins tinha me mostrado antes de sair de casa. Eu tirei os papéis do bolso e dei uma olhada bem rápida assim e já logo de cara eu já vi que uma das regras era: a Samantha precisa estar deitada no quarto dela antes das 8 horas. Eu olhei o meu relógio e já eram 15 para as 8. Bom, parece que a sua hora de dormir é exatamente agora, eu disse, pegando a Samantha no colo para ajudar ela a se arrumar para dormir. Ela escovou os dentes e eu coloquei ela deitadinha na cama dela, que era uma cama enorme, king size. Eu desejei boa noite para ela e tava saindo do quarto quando ela falou uma coisa que me arrepiou inteira. Não esquece de trancar minha porta antes de sair, ela disse. Eu parei de andar e me virei na direção dela completamente confusa. Como assim não esquece de trancar a porta? Por que eu precisaria trancar sua porta? E se você precisar ir no banheiro de noite? Ela me olhou inocentemente e deu de ombros novamente. Eu não sei, mas a mamãe sempre tranca minha porta antes de dormir. Ela diz que faz isso pra me proteger e pra proteger ela mesma. Eu nunca lembro o que acontece depois que eu durmo, mas a mamãe diz que eu sempre tento sair do quarto e que isso é uma coisa ruim. Eu olhei pra ela boquiaberta. Eu não sabia o que fazer. A mamãe disse que ia deixar as instruções pra você certinho e trancar a minha porta é uma delas, ela disse. Ok, Samantha, eu vou... Pode deixar que eu vou trancar a sua porta. Boa noite, viu, meu amor? Eu gaguejei. Ela me deu um sorriso enorme e se virou pra cama. Eu fechei a porta dela e eu notei que realmente tinha uma tranca enorme, fortificada, parafusada na moldura da porta, para que fosse possível trancar a porta pelo lado de fora. Eu fechei a tranca, realmente eu tranquei e voltei para o andar de baixo para ler as instruções da senhora Collins. Quando eu tinha visto o papel pela primeira vez, eu imaginei que fosse ali instruções de quais programas de TV, quais desenhos animados a Samantha pode ou não assistir, ou instruções para mexer no ar-condicionado, ou como mexer no som deles, que era super tecnológico. Mas depois que eu comecei a ler, eu percebi que eu tava muito errada. Sério, eu tava completamente, totalmente errada. Olá, Annie. Eu fico muito feliz de verdade que você tenha aceitado ficar com Samantha durante a noite. Ela é um anjo, sério. Eu acho que vocês duas vão se dar muito bem. Eu sei que a nossa casa pode parecer muito grande e assustadora, mas nada de ruim vai acontecer com você, desde que você siga algumas regras importantes. Primeira coisa de tudo, a Samantha precisa estar no quarto dela com a porta trancada antes das 8 horas da noite. Não abra a porta da Samantha depois das 8 horas da noite. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Não abra a porta da Samantha após as 8 horas da noite. E ela vai tentar te convencer, tá? Ela vai tentar te persuadir de todas as formas para você abrir essa porta. Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai te ameaçar, mas não abra a porta. Ela não pode te machucar, desde que você mantenha a porta fechada. Entre 8h30 e 9h30 da noite, é muito importante que você fique na sala com as luzes acesas. É nessa hora que você pode ouvir alguns rosnados, alguns arranhões, vindo tanto do quarto da Samantha quanto de outros cômodos da casa. Esses ruídos não são nada que você precisa se preocupar, desde que você fique na sala. Assista alguns filmes, a gente tem vários filmes para você escolher. Depois das 9h30 da noite, eu não recomendo que você se aventure em nenhum lugar escuro da casa. Inclusive, eu acho até melhor, antes das 9h30, você já acender todas as luzes possíveis da casa, para não correr o risco de você se prender. Pode ser que você veja algumas coisas nas partes escuras da casa, e às vezes essas coisas podem até tentar se comunicar com você. Eu só digo para você ignorar essas coisas, porque a partir de um momento elas vão te ignorar também. Você também vai conseguir ver um par de olhos de gato bem amarelado
vindo da escuridão em alguns momentos. Não olhe para ele por mais de 30 segundos. Por volta das 10 horas pode começar a parecer que tem várias pessoas andando no porão lá embaixo. Não precisa se preocupar. Desde que você fique fora do porão, eles não podem te alcançar. Eu sei que pode até parecer improvável, mas a partir dessa hora você vai sentir uma vontade quase que incontrolável de descer até o porão. Se isso acontecer, vai até a cozinha, toma um copo de água bem gelado, que isso costuma ajudar um pouco. A vontade provavelmente vai passar depois de uns 10 minutos, mas se não passar e você achar que você não vai conseguir se controlar de forma nenhuma, você pode ligar para mim e para o Sr. Collins que a gente vai te dizer o que fazer. Quando for 10h30 da noite, você vai começar a ouvir alguma coisa correndo no corredor lá em cima. Fique no andar de baixo da casa durante esse tempo. Não precisa se preocupar com a Samantha. Desde que você tenha trancado a porta dela antes, ele não vai conseguir chegar até ela. Se você ouvir ele descendo as escadas, você vai correr para o banheiro do primeiro andar e vai ficar lá dentro, trancada, com as luzes acesas. Ele vai bater na porta do banheiro repetidas vezes e vai tentar imitar a voz de alguém que você conhece. Sua mãe, seu pai, seu namorado. Ele vai tentar qualquer artimanha para tentar você abrir a porta do banheiro. E acredite, ele é muito bom nisso. Não importa o que ele diga para você, não importa com quem ele se pareça, não abra a porta para ele. Ele deve ir embora por volta ali de 5 minutos. Você dá uma baixadinha ali, olha por debaixo da porta para você ter certeza de que ele não tá mais ali. Agora, essa próxima parte é muito importante. Você vai dormir no nosso quarto de hóspedes lá em cima durante a noite. Antes de você entrar no quarto, fechar a porta para se recolher, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um prato, colocar o bife cru em cima desse prato e vai deixar na porta. Você vai encontrar esse bife cru na geladeira. E deixa um copo de leite do lado do prato também. E um pedaço de papel, escreva as seguintes palavras: Parkant Mihi, em tinta vermelha, e deixe esse papel no prato junto com a carne. Além disso, em algum momento durante a noite, pode ser que você acorde, olhe para o canto do quarto e veja uma criatura te olhando. Por favor, evite olhar para a figura o máximo que você puder. Eu até recomendo que você use fones de ouvido para evitar ficar ouvindo ela murmurando para si mesma. Eu acho que é basicamente isso. Também tem outras regras gerais que você precisa seguir durante a noite, só para ter certeza, para garantir que nada vai acontecer. Regra número 1. Se o telefone da casa tocar em algum momento, não atenda. Por mais alto ou mais longo que seja o toque, não atenda. O Sr. Collins ou eu vamos ligar para o seu celular se a gente precisar falar com você. Regra número 2. Se você sentir alguma coisa tocando no seu ombro durante a noite, não se vire de forma nenhuma e espere 30 segundos para se mexer novamente. Regra número 3. Não coma carne depois das 8 horas da noite. Eles podem ver isso como uma ameaça e pode ser que eles te ataquem. Obrigada de novo, Anne, de verdade. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, pode ligar tanto para mim quanto para o Sr. Collins, mesmo que seja durante a noite, não tem problema. Agora, se você tentar ligar pra gente e um homem com uma voz muito grave atender a ligação, desliga o telefone e tenta ligar novamente. PS, durante a noite pode ser que você ouça um cachorro choramingando pelos cantos da casa. Nós não temos um cachorro, então não vá procurar por ele. Gente, eu não tinha percebido no que eu tinha me metido. São 8h31. E enquanto eu tô contando isso pra vocês, os rosnados e arranhões já começaram. Parece que eles estão vindo de todos os cômodos dessa porra dessa casa. Eu achei que os gritos da Samantha de alguns minutos atrás ia ser a pior parte, mas agora eu consigo ouvir os rosnados dela abafados vindo lá de cima, que eu posso te garantir que isso é muito pior. Isso é muito pior.